Saudações a todos e todas. Estamos aqui com mais uma conversa do Observatório Social de Brasília com candidatos à Câmara Federal e à Câmara Legislativa sobre os temas de transparência, participação, fiscalização cidadã e outros que são muito importantes para garantir a boa qualidade da gestão pública. Hoje nós estamos recebendo aqui Mari Valentim, candidata à Câmara dos Deputados, e o João Renato, que é candidato à Câmara Legislativa. Eu dou as boas-vindas para vocês e já vou sugerindo um primeiro tema mais aberto para a gente começar a conversa. A gente sempre fala que a transparência é um tema, uma proposta que todo mundo vê com uma certa simpatia, mas não é visto como uma prioridade. As pessoas naturalmente estão preocupadas, com educação, com segurança, com acesso à saúde e assim por diante, e acabam achando que a transparência não é uma prioridade. E a gente sempre fala que, óbvio que não é uma política, uma finalística, mas é um caminho para se garantir que as coisas estejam funcionando de maneira adequada e para permitir que o cidadão faça o acompanhamento, inclusive, dessas políticas. Então, tem um reflexo direto na vida das pessoas. Eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam de transparência e como é que na atividade de vocês, caso sejam eleitos, vocês pretendem promover esses valores e, de repente, implementar alguma política específica. Vamos começar pela Mari. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite do Observatório. Me sinto muito feliz de estar aqui para poder debater esse tema que, às vezes, ele não é tão tratado no debate público. Todo mundo fala de pautas que consideram-se mais urgentes, educação, saúde, transporte, e acaba que a transparência fica em segundo plano. Mas eu acho que é fundamental, a gente está vendo aí, no atual governo, colocou sigilo de 100 anos no cartão corporativo, no cartão de vacina, Então acho que isso é um expose, demonstra o tanto que isso é perigoso, de você não ter políticas realmente de transparência. Por que alguém vai colocar sigilo, num governo no nosso governo, no nosso estado, que tem todas essas políticas de transparência vêm sendo conquistadas nos últimos anos, o governo pega e faz um ato desse que é totalmente contra essa ideia de transparência. Eu acho que não há outra forma de você ter um governo que a gente possa, inclusive, a fiscalização é fruto da transparência. Não existe fiscalização sem transparência. Então eu acho que tem que fortalecer para cada vez mais todas as pessoas tenham acesso. Porque às vezes eles fazem um tipo de transparência que às vezes para o cidadão comum ele tem dificuldade de achar. Eu acho que é aquela coisa do Google, cada dia facilitar, inclusive a forma de exibir esse tipo das transparências, tudo que acontece dentro do governo. Então acho que é o contrário, tem que mostrar para a população que esse acesso é simples, que eles têm condições de fiscalizar, porque aí a própria população se sente parte desse controle e não fica aquela visão de que o governo gasta, eu não sei com que gasta, como gasta, e se eu vou lá no site do governo, eu tenho dificuldade de achar essa informação, porque eu já fiz pesquisas, às vezes as informações estão aí. Estamos falando em tempo que o Congresso está fazendo orçamento secreto, e também é uma forma de limitar a transparência, uma coisa absurda. Vamos falar disso em sequência. Quantos milhões que estão sendo ali, cada deputado levando para suas bases sem transparência, fazendo emenda do relator, virou aquela coisa que ninguém sabe onde vai, e quando descobre cada caso absurdo, de gastos absurdos, e isso tudo é resultado justamente da transparência. Vou deixar um pouquinho para o João falar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de falar com as pessoas que seguem aqui o Observatório. Parabenizo pelo trabalho, importante trabalho realizado para o nosso Distrito Federal, para o Brasil, porque
eu acho que tudo parte de um ponto. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Nós precisamos focar num retorno do pagamento de impostos. Hoje o cidadão paga muito imposto, tem uma carga tributária altíssima, né? Tem uma pesquisa que levantou que hoje o brasileiro trabalha até maio de todos os anos para pagar impostos. Então, essa carga tributária ela tem que ser diminuída ou pelo menos que seja repassada de maneira qualitativa, de uma melhor qualidade nos serviços públicos. E para isso acontecer, a gente precisa de transparência. A gente precisa ter as contas públicas abertas para que o cidadão tenha acesso a esses números e com isso consiga fazer o trabalho de fiscalização. Eu venho fazendo um grande debate sobre isso nas minhas redes sociais. Convido todos aqui que estão assistindo a me acompanhar nas redes sociais, @joãorenato.br. E lá eu fiz um quadro que chama Respeite o Meu Dinheiro, mostrando exatamente isso, que o dinheiro público ele tem que ser transparente e bem direcionado, né? A gente precisa otimizar esses recursos para que a gente torne um Brasil melhor, um DF melhor, mais próspero e desenvolvido. E essa é a nossa missão, né, nessa caminhada política, para que a gente possa, de fato, utilizar essa carga tributária em prol da população, para que a gente consiga desenvolver o nosso DF. Certo. A Mari já chegou a falar um pouquinho, né? Um tema aí que está na pauta já há um tempo é a questão do orçamento secreto, mas eu queria falar da origem disso, que é a emenda, né, parlamentar ao orçamento. É um instrumento que existe, né, que é legal, existe alguma controvérsia em relação à sua existência, né, no sentido de algumas pessoas acharem que é uma função que não caberia ao parlamentar decidir a destinação, né, de recursos orçamentários. Outras pessoas argumentam que é uma forma do parlamentar corrigir ou complementar algumas políticas do executivo. Eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, se vocês consideram a emenda parlamentar ao orçamento, só para deixar claro para quem está acompanhando, que é aquela parte do orçamento que é garantida ao parlamentar e em relação à qual o parlamentar pode decidir a destinação, né? Aqui na CLDF está em torno de 22 milhões e a previsão para a Câmara Federal para 2023, se não me engano, também está por aí, nas emendas individuais, né? Então, a primeira pergunta é o que vocês pensam desse instrumento, e a segunda pergunta é o ponto que já foi colocado, a questão do orçamento secreto, né? A possibilidade do relator decidir indicar a destinação de uma parte considerável dos recursos, sem a gente saber quem foi o verdadeiro responsável por aquela indicação. Mário, vamos começar por você? Então, acho que você já basicamente respondeu nessa pergunta, né? As emendas individuais eu acho que são justas, da forma como acontece hoje. Não vejo problema nenhum. O problema é quando você falou, né? Nessas emendas de relator que não tem... Aí vem a história da transparência, né? Teve deputado que teve 300 bi de emenda, né? O Lira mesmo. Quer dizer, a coisa quando é justamente isso, quando é secreta, aí a coisa toma proporções que a gente não tem onde chegar. Enquanto um deputado tinha uma grana altíssima, 400, 500 milhões de emendas de relator, o outro não tinha nada. Quer dizer, ele faz aquela destinação, não deixa claro. Tinha lá uma história lá da extração de dente que o deputado foi fazer, destinou emenda, descobriram que se fosse extrair todos os dentes que eles disseram que ia colocar lá, ia extrair 4 dentes por habitante. Então acontecem essas distorções, que são óbvias, mas a gente sabe que essa questão de emenda de relator, ela tem essa ideia de comprar apoio parlamentar. Aí que vem novamente os instrumentos de transparência que poderiam auxiliar nesse controle, porque ele está fazendo campanha com o dinheiro do contribuinte. Ele chega lá, destina lá, faz as obras que têm que ser feitas. A gente sabe que quando a coisa não é transparente, a corrupção prospera. É um ambiente fácil de prosperar corrupção, que é uma das coisas que são problemáticas e que a partir dessa falta de transparência acontece. Então eu sou a favor sim das emendas individuais,
mas a favor das emendas de relator, não sou a favor, porque isso está deixando inclusive o executivo refém do Congresso. Então o executivo que vai fazer um orçamento, que vai destinar verbas, hoje em dia não está acontecendo, o Congresso está comandando isso, e hoje em dia os deputados e os senadores que estão lá estão usando esse dinheiro para se perpetuar no Congresso, para comprar apoio, quer dizer, totalmente diferente do que a gente quer, porque o João quer primeiro uma renovação. Como é que se renova um Congresso dessa forma, né? Então a ideia é que esse dinheiro seja usado para perpetuar aquelas mesmas pessoas também no poder. Corrupção, perpetuação do poder, falta de transparência, obras, né? A gente sabe da questão de investiu ali, podia ter um hospital, o cara faz uma ponte. Quer dizer, tem as prioridades que deveriam ter e nessas horas não existem prioridades. Não existem análises de dados e evidências para ver se aquela política vale a pena, não vale a pena, se ela é exitosa, se ela não é exitosa. Ele vai fazer aquela obra lá porque ele tem um interesse eleitoral. Estou falando demais, deixar um pouquinho o show falar. Mas para continuar nesse tema, antes de responder a pergunta, eu vejo um grande gargalo no Brasil com isso. O sistema político hoje ele se blinda para que os novos não consigam entrar. Eu estou vivenciando isso na campanha. Você não pode entrar num parque para panfletar que você é expulso. Você não pode entrar no metrô e falar da sua indignação que você está contrariando a legislação eleitoral. Então, todo o arcabouço jurídico eleitoral foi feito para dificultar que os novos cheguem ao poder, né? Questão de diminuição de tempo, antes era 3 meses, agora são 45 dias. Então, isso, para quem é desconhecido, tem menos tempo para se tornar conhecido, menos tempo para fazer campanha, e quem não tem dinheiro precisa de tempo, né? Quem tem muito dinheiro investe um valor maior em um período curto e tem essa possibilidade de chegar a mais pessoas. Nós estamos fazendo uma campanha muito enxuta, falando muito com as pessoas nas ruas, e a gente precisa de mais tempo. Então, eu tenho esse incômodo com o sistema brasileiro. A gente precisa colocar políticos lá que tenha uma percepção que a democracia ela só vai ser plena quando a gente facilitar a abertura de todo mundo participar dessa corrida eleitoral. E o que a gente vê hoje é isso. Orçamento secreto, que no fundo a gente sabe que é para abastecer suas bases eleitorais e beneficiar aquelas pessoas que têm acesso a maior recurso público. O dinheiro está indo para bancar campanhas, como se não fosse suficiente o fundo eleitoral de 6 bilhões que já tem todo esse recurso para abastecer todas as campanhas eleitorais. E que aqui fica um relato. Esse valor chega apenas para os queridinhos dos partidos. Falta uma transparência e falta uma distribuição igualitária. Falta chegar em todos de maneira justa e democrática, né? Sobre a questão da emenda parlamentar individual, eu já tenho um pensamento diferente. Eu acredito que para o nosso sistema político, a emenda ela é prejudicial. Eu defendo que o deputado ele deveria focar nas competências principais de fiscalização e de legislação. Na legislação, hoje eu acho que um bom deputado ele trabalha muito mais na questão de deixar a nossa norma, o nosso ordenamento jurídico mais enxuto. Acho que tem muitas leis inúteis, leis intervencionistas que dificultam a vida do cidadão. Então eu, como parlamentar, se assim for possível um dia, vou trabalhar para deixar as regras mais claras, né, para que as pessoas não se percam em leis contraditórias, leis falhas, e que a gente consiga fazer uma regra que funcione para todos. E questão da emenda, hoje eu vejo que ela é muito utilizada para fazer palanque político, né? Igual, repito, muitas emendas são utilizadas para abastecer o seu grupo político e fazer uma perpetuação do poder. É muito mais fácil hoje um deputado com mandato se reeleger por ter recursos, né, como você falou, mais de 20 milhões de reais nos 4 anos, anual, e tem 4 anos para destinar essas emendas, então fica
passando esses valores para as suas lideranças, e com isso ele faz política durante 4 anos eleitoral, né, e não uma política voltada para a política pública, de soluções de problemas da cidade. E eu acho que isso contribui para o atraso do nosso país, do Distrito Federal. Acredito que se o parlamentar focasse apenas em destinar o orçamento, fazer o seu foco principal, legislar e fiscalizar, a gente teria um país melhor. João, vou aproveitar esse ponto que você puxou da atribuição de fiscalização parlamentar, né? Para a população em geral, acho que fica muito a impressão de que o parlamentar tem essa função típica de legislar, né? Produzir leis ou de trabalhar em cima de leis sugeridas pelo Executivo. E a função fiscalizatória que está prevista na Constituição e é muito importante acaba ficando um pouco em segundo plano. Além disso, tem a questão política, né? Muitas vezes o parlamentar é da base do governo, se sente ali um pouco, digamos, constrangido, desincentivado a exercer essa função fiscalizatória, porque muitas vezes expõe, né, falhas, sejam falhas normais, comuns, sejam eventualmente algum tipo de ilícito, né, por parte do Executivo. Eu queria que você falasse um pouquinho, logo em seguida eu passo para a Mari, sobre essa função, sobre se você colocaria isso como uma atribuição realmente, de fato, né, importante no exercício do mandato, e essa questão da independência, né, do parlamentar em relação ao Executivo. Olha, essa questão ela é significativa nesse momento atual, que eu vejo uma CLDF hoje muito restrita à sua atuação de fiscalização. O governo teve uma boa articulação, até posso dizer que, se me perguntarem o que esse governo atual fez de melhor, foi uma articulação política que deixou todos não vou falar todos, porque tem alguns que são independentes, mas a grande parte da CLDF está ali, posso usar um termo coloquial, um termo popular, que é o rabo preso. As negociações, a troca de cargos, a ideia de que secretarias sejam geridas, gerenciadas por alguns parlamentares, deu com que essa estrutura governamental fosse colocasse uma pá de areia na fiscalização do DF. Não vejo os parlamentares sendo efetivos nessa linha de fiscalização, e eu pretendo fazer um mandato que seja independente. Foi o que você falou. É muito importante, para existir fiscalização, que os mandatos sejam independentes. Se o mandato tiver uma forte ligação com o Executivo na questão de troca de favores, né, focado em benefícios eleitoreiros, a gente não vai ter uma fiscalização efetiva. Precisamos ter independência para que o parlamentar consiga exercer de maneira eficiente, de maneira eficaz, a fiscalização. Eu e o João temos uma mesma linha de pensamento, e eu acrescentaria essa questão, como ele tinha dado antes. O parlamentar, às vezes, a principal função que ele é visto pela população é de fazer leis. Mas o nosso Brasil já tem muitas leis. Aí você imaginar que hoje uma das funções que ele disse se propôs, e eu também me proponho, é de eliminar leis, para a gente dar uma sacudida nesse universo burocrático, que foi criado muitas leis para se promover, leis inconstitucionais, né? Aqui na Câmara Federal talvez exista um controle maior, na CCJ, aquela coisa toda. Mas nessas câmaras, pelo Brasil todo, municipais, é o que mais acontece. A pessoa inventa um projeto de lei inconstitucional, mas ele quer vender aquele projeto para a base dele. Entendeu? Até nisso, né? Eles não têm esse controle. E esse papel realmente de fiscalização, ele fica em segundo plano, porque fiscalização não dá voto. Só quando acontece uma CPI, aí vem todo o palanque para aquela coisa toda. Mas se não for isso, o contribuinte, infelizmente, aí vem a história da transparência que você tocou lá atrás, infelizmente ele não vê aquilo como ativo, uma coisa importante. Fiscalização, o que isso me traz de bem, né? Ele não enxerga o custo-benefício, né? E é uma função primordial do parlamentar,
fiscalizar, fazer esse projeto. Eu acho que eu sou uma pessoa que acho o sistema tributário, todos os sistemas do Brasil normalmente complicam demais, fazem muito burocrático. Claro que tem que ter, como você fala da transparência, tem que ter sistemas de controle, um gasto do dinheiro público, mas existem muitos espaços ali que você vê que era pura burocracia. Eu trabalho no mercado da construção civil, eu venho lutando há muitos anos para simplificar o mercado da construção civil, para uma empresa poder abrir, fazer uma obra, tirar um alvará de construção, tirar uma BITS. Toda essa parte é minha atuação como arquiteta. A gente tenta daqui, tenta dali, daqui a pouco não sei o que acontece, o governo resolve burocratizar. Tinha uma ideia de conseguir simplificar, gente, está simples demais, vai ter corrupção, vai ter erros. Eu falei assim, gente, você tem que entender que o sistema ele tem que estar lá e punir quem fizer errado, não pensar que todo mundo vai fazer errado a partir daquilo, né? Porque hoje em dia o governo ainda pensa assim, né? Eu vou fazer para evitar o erro, evitar o errado. Ao invés de fazer assim, eu libero, quem tiver errado eu puno. Né? É uma lógica invertida, porque senão você fica pensando, como eu falo na construção civil, fica pensando que todo mundo entra no governo para pedir um documento que está querendo burlar o governo. Eu acho que é o contrário, você tem que dar confiança e aí sim você, né, consegue fazer uma coisa mais simplificada e o mercado ele consegue ser ampliado. Eu falo o seguinte, aqui no Brasília ela tem um projeto de ampliação de Brasília. Brasília sempre teve esse problema de regularização fundiária, de ampliação para áreas que tenham condições de absorver o aumento da população. A área norte, na DF-140, é uma delas. Eu, como arquiteta, como urbanista, fui aprovar um condomínio lá, o condomínio levou 5 anos para ser aprovado. Agora você imagina, no investidor, que vai entrar com um projeto, a estrutura burocrática do Estado levar 5 anos para aprovar um condomínio? Quer dizer, olha só a limitação. E 2, me explique quais as regras para conseguir engessar esses 5 anos. Que para mim não tem. Você pega, coloca aquelas regras bem simples, bem práticas, inclusive ajuda a transparência, porque não fica aquelas coisas subjetivas. Regras simples, regras claras. Cumpriu a regra? Ok, acabou. Isso ajuda demais, porque esse emaranhado de regras, de leis, ele traz a corrupção para dentro, porque a pessoa fala assim, eu não dou conta de lidar com esse tanto de coisas. Então, peraí, deixa eu chamar o João aqui, que ele trabalha nesse órgão. Ô, João, resolve isso para mim aqui. Faz uma consultoria, porque eu não consigo ter acesso, não consigo resolver esse problema, entendeu? Então, regras mais simples, leis mais simplificadas, são um objeto que ajuda demais a transparência, porque você chega lá, vê o que está acontecendo, simples, sem problema, e até a corrupção, como é que ela fica no mar de simplicidade e de transparência. Ele não sabe como atuar. Bom, vou puxar aqui um tema que é bastante polêmico de uma maneira geral, especialmente aqui para a nossa realidade, né, do Distrito Federal, que é a questão dos servidores. Existe um debate já há algum tempo sobre o tamanho do Estado, a gente tem aí a PEC da reforma administrativa já há um tempo sendo discutida no Congresso, né? E a gente tem, por um lado, né, um argumento de que é preciso reduzir os gastos públicos de uma maneira geral. Por outro lado, você tem a necessidade de ter um serviço público qualificado e independente, né, como nós temos visto em tantos casos aí, a importância disso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que qual a posição de vocês, né, em relação a essas reformas e como é que seria possível conciliar, né, essas duas necessidades, né, de reduzir os gastos e garantir o serviço público de qualidade. Vamos lá, eu sou servidor público, então conheço as dores do serviço público, conheço as dores dos servidores públicos e entendo que é sim necessário a gente aperfeiçoar esse sistema. Sou a favor de fazer esse debate para que a gente chegue em uma reforma administrativa. Também defendo um Estado mais enxuto, defendo um Estado pequeno, mas um Estado forte. Para a gente ter um Estado forte, nós precisamos ter instituições fortes, instituições que funcionem e faça a lei valer. A começar pela área de segurança pública.
Eu sou da segurança pública e entendo que a gente precisa ter as forças policiais, os órgãos de fiscalização fortes para que a gente consiga fazer o que a Mari falou, né? Quem estiver fora do correto, do que a gente entendeu como sociedade que deveremos seguir, quem descumprir essas regras, que sejam punidos. É assim que qualquer país desenvolvido do mundo trabalha e é assim que a gente tem que trabalhar, né? Facilitar a vida de todos e aquele que não aceitar viver com essas regras, que sejam punidos de acordo com o estabelecido. E até eu cito muito isso nas minhas falas, que a Margaret Thatcher, que é uma referência para mim, quando veio ao Brasil, ela disse assim, ó, eu luto por um Estado pequeno e forte, e no Brasil vocês fazem o inverso, vocês têm o contrário, vocês têm um país grande, um Estado grande, mas fraco. Por que ela disse isso? Porque ela entendeu que aqui as instituições elas gastam muito, mas não funcionam de maneira eficiente. E a gente precisa que o recurso público ele seja melhor direcionado para que a gente consiga ter esse Estado enxuto e um Estado forte, né? A gente precisa ter algumas medidas de meritocracia, a gente precisa ter umas medidas para que o servidor público tenha um interesse em se capacitar, em se atualizar, em buscar os estímulos necessários, os estímulos que a iniciativa privada tem. O servidor público tem que ter esses estímulos para continuar crescendo na carreira, tem que ter plano de carreira, tem que ter uma visão de longo prazo. Então, não pode ser apenas por questões de antiguidade, né? A gente vê hoje no serviço público atualização apenas por antiguidade, atualização financeira para os servidores. Eu entendo que o servidor que é bom de serviço, ele tem que ser valorizado. Esse servidor ele tem que ter um estímulo para ele continuar servindo a população de uma maneira adequada e que ele tenha algo para ser reconhecido, né? Não só parar no concurso público e depois chegar na sua aposentadoria. Ele tem que ter um percurso para que ele tenha esse estímulo de aperfeiçoamento e de trabalhar de maneira efetiva para a população. Assim, nós vamos conseguir isso através da reforma da administrativa, perdão, a reforma da administrativa que já está atrasada, né? A gente precisa correr com isso. Espero que a Mari chegue lá para fazer esse trabalho tão preciso para o Brasil acontecer. Em relação à questão dos servidores da reforma administrativa, né, o João já falou aqui com propriedade, ele como servidor público já defende a reforma administrativa. Imagine eu que veio da iniciativa privada, que busca essa questão da transparência, da rapidez, da eficiência, né, que a gente tem tanto na iniciativa privada. É claro que o modelo, né, de Estado é totalmente diferente e deve ser respeitado. Essa ideia de um funcionário público ser concursado e ter a sua estabilidade é importantíssima. A gente vê em termos de política, né? Se ele não tivesse essa estabilidade, ele ia ficar muito vulnerável a todas essas ingerências políticas que acontecem. Portanto que a gente vê a carreira de um funcionário comissionado e de um que tem estabilidade. A diferença é absurda. O comissionado vive pensando assim, qualquer hora eu posso perder o emprego. Então qualquer ingerência dessa é muito mais fácil ele ceder pressões políticas e por aí vai. Então é um assunto muito complexo que tem que ser olhado dentro dessa complexidade. É claro que tem os super salários que chegam lá da pessoa que ganha um auxílio paletó, que ganha um auxílio moradia, um monte de auxílios, enquanto a gente está discutindo o Auxílio Brasil, se pode ser pago, se o governo vai conseguir pagar o Auxílio Brasil ano que vem de R$600. Eu acho que isso é muita desconexão com a realidade. Imagina, você está discutindo aumento no judiciário, aumentos lá, tem aumento de 10%, 15%, aumento da Bolsa Paletó, né, do plano de saúde, da assistência à moradia, que são valores astronômicos que quando você olha para a base, você fala assim, meu Deus do céu, lá a gente está discutindo se vamos conseguir pagar um aumento de R$200 no ano que vem, se vai ter dinheiro no orçamento, porque o próprio governo prometeu esse aumento, mas no orçamento ele não colocou. Não está no orçamento do ano que vem esse aumento que foi colocado até o final do ano de R$600.
Então, acho que a reforma administrativa ela também pode trazer aquilo que você trouxe, de um funcionário público que ele tenha condições, metas, para ele poder ter incentivos para melhorar, para ele poder ter condições de melhorar e seja premiado. Isso eu acho uma coisa que você pode trazer na iniciativa privada que funciona muito bem para o modelo público. Porque senão acontece aquela experiência que algumas pessoas têm de ver um funcionário público que parece que está ali só para atrapalhar o contribuinte. A gente já teve, quem nunca teve esse tipo de experiência quando teve contato com um funcionário público? Talvez seja por isso que ele é desestimulado. Se eu fizer um trabalho assim, ou assado, não vai mudar a minha vida e eu não tenho estímulo para atender, porque eu acho que é um cargo muito valoroso. O servidor público, né, dele estar atendendo a população, dele estar ali para ajudar, não para burocratizar a vida. E eu acho que todo esse sistema, que a reforma administrativa bem desenhada pode ajudar, inclusive para demitir de fato quem descumpre regras, quem não trabalha. Não é aquela coisa frágil de dizer assim, agora eu não gostei, você fez alguma coisa, eu vou te mandar embora. Né? Não é trazer vulnerabilidade para a carreira do servidor. Então, acho que tem todo esse sistema, tem que ser avançado. Essa reforma, ela trava toda vez que falam nela, mas eu pretendo trazê-la assim, colocar como um dos nossos objetivos de modernizar esse país, esse funcionário público, valorizar o funcionário público que trabalha, que quer que melhore, que tem metas, que tem tudo. E deixar aquele funcionário público que está ali encostado, que não quer saber de servir ao Brasil, ele seja punido, ele seja, né, não ficar com aquela estabilidade, sentar nela e dizer assim, não, ninguém consegue me demitir. Eu acho isso muito injusto, inclusive para colocar outras pessoas no lugar. Mari, queria aproveitar que você mencionou na sua fala a questão dos cargos comissionados. Né? Aqui no DF, nós temos cerca de 15 mil cargos comissionados ocupados e existe, inclusive, uma lei que exige que pelo menos 50% desses cargos sejam ocupados por servidores. E esse limite não é cumprido, não é nesse governo, já faz algum tempo, né? E, inclusive, os candidatos costumam prometer reduzir tanto o número quanto respeitar essa regra, né? Eu faço sempre a observação, a ressalva de que, quando a gente fala de comissionados, a gente não está dizendo que o comissionado não é um bom servidor em si, né? Como servidor efetivo, existem aqueles que são dedicados, comprometidos, e existem aqueles que não cumprem o seu papel. O fato é que a gente tem uma legislação que exige o concurso público como regra e a gente tem fragilidades que são objetivamente associadas, né, ao cargo comissionado. Você mencionou a questão do vínculo que acaba existindo entre aquela pessoa, aquele servidor, e quem o indicou. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam desse tema de uma maneira geral, da necessidade ou não de se respeitar essa regra, né, de uma parcela ser necessariamente ocupado por servidores efetivos e do tamanho desse contingente de cargos comissionados aqui no DF especificamente. Quer complementar? Já continua. Isso, então vamos lá. Eu gosto porque ele é da área e vai falar porque ele está falando de DF, né? Então ele, não sei quantos cargos comissionados ele quer como distrital. Então depois eu vou falar. Não, eu acho que o cargo comissionado, em outros países a gente percebe isso, que é usado de forma pontual, de forma parcimônia. E aqui no Brasil não, tem nível federal, nível estadual, ele é usado, né, como instrumento político. Você vê aqui as administrações, vou falar um pouquinho da seara do Renato. Aqui existiam as administrações, o administrador regional da cidade satélite tinha poder, tinha condições de entregar muitas coisas para as cidades satélites. Essa questão do cargo comissionado eliminou inclusive os poderes que tinha um administrador para interferência e hoje em dia ele virou o quê? Um assessor de um deputado. Olha o tanto que é perigoso isso. E aí você vê que um deputado distrital hoje recebe, a partir da hora que é eleito, você tem 300 cargos comissionados. Aqui o que acontece? Esses 300 cargos comissionados, é claro que não são todos que acontece isso, mas muitos pegam e falam assim, eu vou botar 300 cargos eleitorais para me reeleger. Então eu falo que o cargo comissionado tem o seu local, sua necessidade, existem realmente locais
que é importante ter essa flexibilidade, mas para mim, eu acho que era uma busca de cada vez menos você fazer uso de cargos comissionados. Aqui, como você falou, 50% ainda não conseguem, olha só que assustador. 50% ainda não consegue cumprir a lei. Quer dizer, não, eu acho que é o contrário, o cargo comissionado deveria diminuir a cada dia mais e para colocar naqueles cargos que realmente há necessidade dessa flexibilidade. Porque senão fica sempre assim, um servidor que está no cargo comissionado, ele sempre é muito vulnerável. Isso é muito perigoso para a administração pública, para a transparência. Isso é perigosíssimo. Você chega lá e fala com o cara, ó, você não vai fazer, assina aí. Não vou assinar. Tchau. Tem uma amiga minha prima, diretora do Hospital do Guará, ela é concursada. Chegou um secretário lá, eu queria fazer isso, eu falei assim, não, você não queria fazer nada. Você vai ter que fazer isso para você. Mas eu sou secretário, então. Mas não vou fazer isso, não vou assinar. Mas por quê? Ela é concursada. Se fosse um comissionado, podia ter ido embora no outro dia. Então, agora eu passo para ele, que é servidor, comissionado deve, como ele vai resolver esse BO. Primeiro que eu entendo, eu concordo com você, a estabilidade é muito necessária para que a gente consiga ter menos interferência política nos servidores, ela faz o seu papel, mas também acho que o cargo comissionado, ele tem também o seu papel na gestão pública. Questões de confiança, cargo de confiança, as pessoas que têm um mandato eletivo, que têm ali a oportunidade de servir as pessoas que ali deram a confiança do voto, ela tem que ter uma gestão, pessoas no seu grupo que ela confie, que ela tenha uma segurança de trabalhar do lado. Então, esses cargos comissionados, eles são necessários. Acredito que precisamos ter uma justiça na forma de distribuir esses cargos, porque a gente não pode colocar cargos que a iniciativa privada remunere um certo valor com 3, 4 vezes mais. E muitos desses cargos é assim hoje na esfera pública, recebe muito mais. E isso acaba sendo desproporcional, interfere de uma certa forma no mercado, então atrapalha a iniciativa privada e também coloca as pessoas numa posição de que eles fiquem com medo de perder esse cargo e aceite essa pressão política dos mandatários, das pessoas que têm um mandato eletivo. Acredito que a gente precisa fazer essa questão da regra ser cumprida. No Brasil é o único país do mundo que a regra não pega, a lei não pega, como se fosse uma gripe. Essa lei foi feita e não pegou, ela simplesmente pro forma, foi feita, o famoso foi feito para o inglês ver, né? E aí a gente precisa olhar essa legislação, o trabalho de um deputado é fiscalizar e trabalhar em cima para que o governo cumpra o estabelecido de que a cota dos comissionados sejam cumpridas com os servidores públicos. Essa questão da legislação, ela pode ser revista, mas enquanto ela está vigente, a gente tem que cumprir. Esse é o meu pensamento. Certo. Eu queria falar agora de alguns instrumentos de participação da sociedade, instrumentos formais, né? Mas vou falar de alguns e queria saber a opinião de vocês. O primeiro seria, já que a gente está falando de legislativo, né, seria a Iniciativa Popular Legislativa, que é a faculdade de um grupo da sociedade, né, propor uma lei. Essa lei, obviamente, vai ser submetida ao legislativo, pode ser modificada, pode ser até rejeitada, mas a sociedade poderia exercer essa função cumpridos alguns requisitos. A gente tem alguns exemplos aí que ficaram conhecidos, a lei das fichas limpas mesmo, e aqui no Distrito Federal nós tivemos uma experiência recente, o Observatório Social até participou como um dos coordenadores, que é o projeto chamado Câmara Mais Barata, que trazia algumas medidas de redução de gastos e de aumento da transparência na Câmara Legislativa. Mas eu nem estou propondo falar desse projeto especificamente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a possibilidade, né, da população se organizar para apresentar, o que vocês pensam disso. Digo isso porque existem algumas pessoas que acham que isso é uma interferência
né, no exercício parlamentar, e, claro, tem outras pessoas que acham que é uma forma democrática, né, uma forma que não compete, né, mas complementa a atividade. E como se vocês acham que deveria ser mais fácil, ou a gente deveria ter incentivo a esse tipo de iniciativa? Sou totalmente a favor. Eu acho que quanto mais você... Um desafio nosso da política do século XXI, inclusive, com toda essa conexão do mundo em redes, todo mundo, inclusive, trouxe a política para o churrasco de domingo, né? Um dia a gente vai debater futebol, a gente debate qual político que você defende. Eu acho que sim, tem que ser criados cada vez mais instrumentos que aproximem a população desse trabalho de execução de leis. Se ela tem condições de dizer assim, vamos juntar um grupo, vamos propor. Eu acho que isso facilita esse reconhecimento da política enquanto algo que pode beneficiar todo mundo. Eu acho que não é interferência, o papel do parlamentar ele está lá. E eu acho que esse tipo de iniciativa faz abre os olhos e numa própria iniciativa dessa, o Renato, se estivermos lá, vai poder abraçar isso tranquilamente. Como você falou da ideia da lei da ficha limpa, foi um projeto que a sociedade na época abraçou. E eu acho que, na época, se não me engano, a quantidade de pessoas que tinham que assinar aquele documento era altíssima. Acho que não precisa. Você pode ter instrumentos hoje em dia, a assinatura digital, hoje em dia normalmente a gente não vai no cartório mais, a gente faz uma assinatura digital, inclusive o próprio governo disponibiliza essa assinatura. Nível federal, na verdade, é 1%, né? Hoje seria quase 2 milhões de assinaturas. Na época, não sei se já exigiam que essas assinaturas fossem presenciais no cartório, acho que teve essa burocracia. Não, elas têm que ser por escrito, né? Sim. Assinado mesmo no papel. Então, isso é um instrumento que, né, nós sabemos nos dias atuais, muito difícil você pegar 2 milhões de assinaturas num tempo de assinatura digital. Quer dizer, só uma assinatura digital, olha a facilidade de você comunicar com todas as pessoas que você conhece. Estou fazendo esse documento aqui, vamos assinar digitalmente, vamos mandar. É uma forma de facilitar acesso à população, que ela possa promover projetos que às vezes não estão no nosso radar. Ou então a gente acha que não tem a importância que eles consideram ser importantes. Eu acho que a democracia ela tem que ser aperfeiçoada. A gente tem visto bons exemplos no mundo todo de formas de aperfeiçoamento, até de uma política pública, você possa dar notas para aquela política pública, você tem acesso a ela pelo aplicativo, um acesso simples, um acesso direto, um acesso rápido, que você pode dizer, que essa política pública aqui eu não estou gostando. Você dá notas a partir de um aplicativo, de uma política que o governo está executando. Não só os sistemas de controle dele, porque às vezes a gente, enquanto políticos, é uma das coisas que eu sempre falo, que eu tenho o maior desafio do mundo. A gente acha que tem as soluções, às vezes, mas não dialoga com a população e pergunta para eles, de fato, essa solução é boa? O que eu posso melhorar? Porque a gente, às vezes, se julga num patamar e aquela pessoa vulnerável, pobre, ali não sabe o que é melhor para ela. E, às vezes, a solução está ali simples, fácil. Só que você, mas a solução ideal não é essa. Não, a solução ideal é que atenda a população. Quando você faz na área de habitação, o governo adora criar programas de milhões de casas, né? Minha Casa Minha Vida e tal. E às vezes você pega uma pessoa que está numa área com barraco, que quer morar ali, você pega assim, vou te dar uma casa a 50 quilômetros daqui. Me dá um dinheiro para eu reformar minha casa aqui, que eu quero morar aqui. Quer dizer, ele tem que criar um custo depois de deslocamento dessa cidade criada distante para trazer. Agora vem todo mundo por conta de você não perguntar para a pessoa, não, eu quero morar aqui. Por que infelizmente você vê tantos desastres acontecendo no Morro de Janeiro, quando tem problema de chuvas, aquela coisa toda? Porque a pessoa queria morar ali. Você acha que ele vai morar ali no local perigoso daquele à toa? Ninguém mora num lugar insalubre sem necessidade. Mas você, por exemplo, pode trazer infraestrutura para aquela pessoa poder continuar naquele local. Isso existe. Você pode ver
que esses problemas de inundação, de tudo isso, geralmente acontece em bairro pobre. A pessoa fala, o problema aquilo ali é da mudança climática. Assim, mas se mudança climática só atinge bairro pobre, por que o bairro rico não vive a mesma situação? Porque tem dotado de infraestrutura. Entendeu? Então, a gente tem que ser muito... Tem que ter esse olhar para a população, esse olhar sincero e ver o que realmente eles querem, que eles possam ser atendidos, até para não ter esse deslocamento da política da população. E um dos sistemas, voltando agora ao gancho final, é exatamente esse, ampliar a forma de participação da população. Quero aproveitar a pergunta para parabenizar o Observatório pela iniciativa. Acredito muito nessa organização da sociedade civil para cobrir e cobrar, né, na verdade, cobrar os parlamentares que eles cumpram o papel que a política se propõe, que é fazer políticas públicas para a população e não se blindar e utilizar a estrutura política ao favor dos políticos. A gente vê que se depender dos políticos, isso não vai acontecer. E aí entra essas medidas populares, as medidas que facilita e, na verdade, possibilita a população a participar da criação de propositura legislativa, né, de algumas leis. E a gente, como parlamentar, vai defender... Foi mal, velho, que eu acabei... Foi mal. Você pode voltar só esse parágrafo aí? Depois ele dá uma ajuda. Beleza. Com a questão da... Eu, como parlamentar, vou facilitar esses instrumentos para que a população participe mais ativamente das decisões, né? Tanto como propor leis, como também participar dos debates. Eu gosto muito... Desculpa, eu queria aproveitar o seu gancho já para trazer, né? Eu falei que ia citar outros instrumentos. Então, a gente tem também os instrumentos da consulta pública, da audiência pública. Não sei se vocês já tiveram envolvimento como cidadãos, como empresário, né? Como servidor, como categoria, do uso desses instrumentos, que a gente vê que algumas vezes eles são apresentados só como uma maneira, como uma proforma, exatamente, só para cumprir ali uma exigência, mas não há uma preocupação de fato fazer o chamamento, né, garantir que os diferentes segmentos da sociedade estejam garantidos, dar uma resposta para aquilo, né, porque uma audiência pública, por exemplo, não é vinculante, mas ela exige uma resposta, ainda que você não vá adotar aquelas sugestões, né, é preciso justificar. Então, eu posso fazer um adendo só aqui, só uma provocação para o João. Eu estou, como arquiteto, no plano de revisão do PEDOT de Brasília. Como entidade, sou representante de uma entidade civil, o Livres, e entrei lá como representante. Vivi essa experiência no governo libanês. Eles passaram 2 anos selecionando as entidades. 2 anos. Documentação aqui, documentação. Não pôde ir, o chamamento, pandemia, online. Depois que selecionaram as entidades, eles começaram a fazer a revisão. Começou de fato a andar. Aí começaram as audiências públicas. Eles queriam cobrir o DF todo com 6 audiências públicas para revisão do plano diretor. Eu falei assim, isso não existe. Mas tem que entregar até o final do governo, não sei o quê. Então, não existe. Vocês passaram 2 anos selecionando quem ia participar para dizer que a revisão do plano com 6 audiências públicas para tratar o DF todinho com os 35 regiões administrativas, falei, no mínimo uma audiência para cada região, cada cidade. Como é que você vai fazer? Uma aqui, 6 aqui, bota 10 cidades em volta. Então, é uma provocação, porque essa questão das audiências públicas, às vezes, é feita somente para a proforma. Isso é um papel do deputado distrital dizer assim, chega lá no executivo, isso não pode acontecer. Então, eu nesse último mandato, eu ajudei a organizar algumas audiências públicas que eu defendo algumas pautas. Regularização fundiária, a gente fez uma audiência pública e também são as 2 principais. Fizemos outras pequenas, né, que não vem ao caso citar, mas outra foi a questão da segurança para o ciclista do trânsito. E o que eu vejo nessa questão de audiência pública, para fazer um link aqui com o que a Mari disse, é que a gente precisa utilizar essa audiência pública para trazer alguns parâmetros de discussão, né? Eu vejo que a audiência pública não é um instrumento para a gente tomar decisões.
mas sim uma abertura para o diálogo, para a gente pontuar algumas visões diferentes de alguns segmentos da população para que a gente chegue na melhor solução, né? Eu acho que a gente precisa fazer outros instrumentos de debate mais aprofundado, como alguns grupos de estudo, grupos de trabalho, que eu acho que esses modelos já são uma opção mais aprofundada para a gente concluir, por exemplo, a questão do PEDOT. A audiência pública é muito, muito, muito importante para que a gente dê publicidade para as visões diferentes e que também as pessoas tenham a oportunidade de escutar outras visões, né, e chegar no melhor caminho. Agora, para fechar essa sessão de audiência pública, eu, como parlamentar, quero propor uma lei que o funcionário público convocado para audiência pública, ele seja obrigado a comparecer. O que a gente via nessas audiências públicas, que o deputado fazia o convite para os órgãos interessados e competentes para estar ali e simplesmente eles não apareciam. Isso é um descaso com a sociedade, é um desrespeito com a sociedade, isso não pode acontecer. Você é um servidor público, você é o responsável por aquele órgão, você tem que, sim, estar presente na casa do povo para debater e colocar a visão do órgão. Não pode simplesmente não comparecer e não se justificar. Isso é inadmissível e a gente tem que mudar isso. A questão das formas da população participar mais ativamente das escolhas de poder, a gente tem que facilitar, como você falou. O número de assinaturas elas podem ser diminuídas. A gente pode ter alguns requisitos, claro, para não chegar a alguns Frankensteins, né, algumas legislações que são impossíveis de serem debatidas, e isso pode atrasar legislações importantes. Então a gente tem que ter alguns filtros, né, para que a população ela participe, mas de maneira que não dificulte a gestão parlamentar. Mas a gente precisa também facilitar que isso aconteça, dar estímulos, né, para que o cidadão se sinta respondido com a sua demanda. Tem muito cidadão que é desestimulado a entrar com algumas iniciativas populares, com ação civil pública, ou melhor dizendo, com propostas, né, de iniciativa popular, porque ele sente que chegar lá e não vai ser escutado, né? E é difícil também conseguir as assinaturas. Então tem todas essas dificuldades que desestimulam. Eu, na minha caminhada, eu tinha uma ideia que está incubada ainda, que caso eu vire deputado eu posso ter mais força do mandato para executar, que é a ideia de um mecanismo que faça o cidadão ter mais transparência com o dinheiro público. O siga o dinheiro público. Para a gente não só utilizar as ferramentas que hoje estão disponíveis, mas de difícil acesso. Hoje o portal da transparência, se você não tem uma familiaridade com o site, com a forma de pesquisa, você não consegue achar a informação que você quer. E a gente quer fazer um compilado não só do portal da transparência para saber remuneração do servidor, mas também a gente saber a destinação do orçamento, licitação, né? Então a gente queria, o meu pensamento é que a gente faça um link do dinheiro, do percurso do dinheiro. Então, se ele saiu de uma emenda parlamentar, para onde ele foi, chega na secretaria, dessa secretaria, qual foi o destino também dele para a contratação de pessoas ou contratação de itens de serviço, e a gente mostrar para o cidadão uma ferramenta que você consiga olhar o caminho do dinheiro até a ponta. Eu acho que isso traria mais transparência também para o cidadão sentir que o seu imposto está sendo bem gasto. Então eu queria agradecer a presença aqui da Mari, do João, lembrar que esse é um espaço que a gente está mantendo aqui nesse período para ouvir os candidatos a respeito de temas tão importantes, né, como a participação social, fiscalização, transparência. E é um espaço aberto para qualquer candidato que queira, ter interesse em discutir esse tema e apresentar suas propostas. Então, deixo aqui um espaço para vocês apresentarem suas últimas considerações e se despedirem do público. Eu queria agradecer novamente o espaço do Observatório,
A conversa foi muito produtiva. É bom ter locais como o Observatório que a gente possa discutir além do que a gente discute no dia a dia da política, né? Que é políticas públicas que possam atender a população em termos de cartão corporativo, em tempos de sigilo de 100 anos. Isso aí é um assunto que até que trouxe, né, para a pauta, para mostrar o tanto que é importante a transparência, o controle, a fiscalização. Eu abraço essas bandeiras de uma forma muito coerente, de uma forma muito honesta, porque eu acho que cada vez mais o Estado tem que estar lá, aberto, para a população entender, inclusive para a população apoiar, porque quando você entende como aquele dinheiro está sendo gasto, como ele está sendo feito, e quando, como a gente comentou aqui, que a gente possa interferir no uso desse dinheiro, eu acho que faz essa conexão que anda muito perdida com a população. A população fala, não, aqueles políticos ali só têm interesses próprios, entendeu? Hoje em dia eu sinto muito essa percepção, dessa desconexão entre a população e o executivo, a população e o legislativo. Eu acho que isso acaba ajudando muito a recuperar essa conexão com a população. Ou então, nem não sei se recuperar, estabelecer, né? Ainda mais hoje em dia, como você falou do aplicativo, de forma de simplificação. O Google está aí para provar que se ele faz qualquer coisa de forma simples, né? Tem uma plataforma que faz milagres de uma forma muito simples, que as pessoas têm acesso, inclusive pessoas que não têm formação, com baixa escolaridade. Eu acho que é aí que está aquela pessoa para ela pegar um aplicativo e entender o que está acontecendo. E eu queria convidar todos que acompanharam aqui. Eu estou candidata, a minha rede é Mari Valentim DF, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook, tem o nosso site, tem as nossas propostas, as nossas ideias lá. Quem quiser ir lá ver o que a gente está propondo, estejam plenamente convidados e novamente agradecer a oportunidade desse papo. Quero novamente agradecer o espaço. Eu me sinto muito ligado ao Observatório, porque eu vi que as suas missões, né, é fazer um controle social, atrair a população para participar mais ativamente dessas decisões públicas, trazer transparência, trazer uma gestão pública eficiente. E eu entrei para a política, estou me colocando à disposição da população justamente por isso. Então eu me sinto muito próximo aqui do Observatório na questão de missão de vida, de missão de carreira política, nesse foco, né? Eu decidi entrar para a política depois que eu fiz um mestrado em políticas públicas. Nesse mestrado eu entrevistei vários parlamentares e ali eu vi que o discurso público está indo num caminho que não é o desenvolvimento do Brasil, que é fazer um país de primeiro mundo, um país que sirva as pessoas e que a gente tenha a melhor qualidade de vida, onde todos possam prosperar. Nós estamos caminhando para trás. Então o debate político hoje, o que eu percebi no meu mestrado, é que ele é definido por permanência de poder. E como um inquieto e um indignado com as coisas erradas, eu decidi sair da minha indignação, me colocar meu nome à disposição e ir para a ação para fazer minha mudança que eu tanto espero para o Brasil, né? Não minha, mas da sociedade. A gente precisa participar mais, né, dessa mudança. Se a gente ficar só na teoria, a gente acaba não conseguindo que as coisas saiam do papel e faça essa mudança acontecer na prática. Então eu estou aqui com muita felicidade de estar presente no Observatório e me coloco como um aliado, tá? Como um braço de trabalho, como um porta-voz, se assim vocês precisarem, que esse trabalho tem que ter mais abertura, a gente tem que chegar a mais pessoas. E quero dizer também que um bom político, que sirva as pessoas, ele também é humilde para receber todo tipo de entendimento, porque o objetivo é um só, é a melhoria na ponta para as pessoas, né? A melhoria para a população. Então, eu aqui coloco a minha plataforma política aberta a todos vocês que estão nos escutando, caso queira sugerir, fazer uma crítica construtiva, sempre muito bem-vindo. Então, estejam convidados a participar dessa construção junto conosco.
né? Acesse as nossas redes sociais, @joaorenato.br. Serei um deputado acessível, um mandato voltado para atender essas demandas da população, fazer políticas públicas baseadas em evidências e não fechados com grupos específicos que fazem essa política de quem puxa mais forte. Então a gente tem que pensar a política como um todo, olhando prioridades. A gente sabe que o orçamento ele é finito, a gente sabe que o cobertor é curto, então a gente precisa de pessoas que estejam comprometidas com essa melhoria na política, trazendo técnica e responsabilidade com o dinheiro público. Agradeço mais uma vez a Mário, João, convido todo mundo a continuar acompanhando essas conversas sobre temas tão importantes e até a próxima.